reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo, bem-vinda ao seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui, mas para proporcionar a você um capítulo da Bíblia, todos os dias, para que você cresça, conheça e se aproxime de Deus, tenha a sua comunhão. Quero agradecer muito a você que tem feito esse trabalho de disseminação da Palavra de Deus. Um capítulo da Bíblia por dia. Vamos ter a nossa comunhão com Deus, vamos ler a Palavra, vamos arrumar a cama e vamos sair para ser Jesus para as pessoas. Agradecemos também ao Cevisa, que nos proporciona esse lindo lugar onde nós podemos gravar. Em breve estaremos ao ar livre, né? Deixa passar esse tempo de chuva, nós vamos gravar ali ao ar livre novamente, como fazíamos aí no passado, né? Bom, Deus te abençoe muito neste dia e no estudo que vamos fazer hoje. O capítulo 18 de Números, ele fala sobre sacerdotes. Você percebe que volta e meia Moisés coloca ali alguns preceitos para sacerdotes, para os levitas e tal. Além da contagem do povo de Israel, ele vai contar algumas guerras também que antecedem a entrada do povo de Israel em Canaã, já que vão dando essa abertura 40 anos depois que eles rejeitaram a entrada em Canaã. E volta e meia ele coloca alguma coisa aqui do santuário em Deuteronômio, que é a segunda lei, né? Deuterós, segunda, nomos é lei, é a segunda apresentação da lei. Virão outras orientações repetindo também algumas leis de Levíticos e outras falando sobre o santuário, etc. Mas aqui ele fala sobre os deveres e sobre os direitos dos sacerdotes e depois ele fala sobre o dízimo. Na realidade, a Bíblia não foi escrita nesses capítulos, por isso às vezes a gente está no meio de um capítulo, parece que muda o assunto, deveria ser outro capítulo. Então esses números aqui não foram colocados por Deus, nem pelos escritores bíblicos, mas para facilitar a gente achar alguma coisa, né? Senão como é que a gente ia achar? Aquele texto lá, ia ficar procurando meia hora aqui, não ia achar. Então 18, verso 7, teve essa divisãozinha. Mas alguns capítulos mereceriam ser divididos, outros deveriam ser incorporados. Nós vamos ver alguns aqui na história de Balaão, por exemplo, muda o capítulo, mas continua a mesma história, para ter essa facilidade. Outra coisa que a gente não pode esquecer, eu quero lembrar sempre, é que o povo de Israel estava saindo do cativeiro, 2 anos aí do cativeiro. Então eles estavam trazendo toda aquela bagagem ruim, negativa, não é? De comportamento negativo que eles tinham aprendido ali. A religião dos egípcios e também o comportamento, né? A vida comportamental, a vida familiar, os negócios, tudo isso vinha de lá, a higiene. Então Deus tinha que estar toda hora dando conselhos e tal, então a gente tem que ter sempre essas coisas em mente. Vão repetir, aqui estão repetindo algumas coisas, mas um detalhe interessante, nesse capítulo 18, o verso 1 diz assim: disse o Senhor a Arão, isso aqui se repete várias vezes, né? Só vai parar de repetir, acho que do capítulo 21 ao 24, 21 ao 25, depois volta de novo. Mas tu e teus filhos, falando para Arão, né? Arão era vivo ainda, tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Era bem complicado, né? Porque quem ia fazer a expiação pelos pecados do sacerdote? Ele estava ali representando Cristo, quando fazia a expiação ou quando levava um sacrifício, ou de gratidão, ou pelo pecado inconsciente, pelo pecado conhecido, ou por qualquer outra coisa. Ele estava sendo um intermediário ali, né? Representando a figura de Cristo. Então, na realidade, diz assim, vocês vão carregar essas coisas. Não é? À medida que vocês entram no santuário lá para o dia da expiação, então o próprio Cristo será o intermediador de vocês, mas vocês vão carregar. Esse é o preço, não é? Vocês não terão um intermediário, não é? Vocês terão Jesus ou Deus como intermediário, mas não terão alguém que faça o papel que vocês fazem. Também fará chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, eles vão te servir perante a tenda da congregação. Então aqui vem vários
conselhos que eles deveriam ter com respeito a não se aproximar dos utensílios sagrados. Isso é para os levitas. Os sacerdotes podiam, no seu turno, fazer isso, entrar dentro da tenda da congregação. Mas os levitas tinham uma função e não fariam isso. E aqui no verso 6, por exemplo, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Era muito trabalho, o trabalho diário era bastante grande. As pessoas faziam fila para trazer ofertas, não só as ofertas, participar das ofertas que eram propiciadas pelo santuário, né? Pelo sacerdócio e tudo mais, mas também traziam suas próprias ofertas de gratidão, manjares sobre pecado e essas que eu mencionei aqui. Então ele menciona aqui uma série destas ofertas, né? Disse mais o Senhor a Arão: eis que te dei o que foi separado da minha oferta, ou das minhas ofertas. Com todas as coisas sagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e teus filhos. Havia uma participação dos sacerdotes ao comer a carne e outros alimentos que eram oferecidos, os bolos de farinha e tudo mais, de flor de farinha. Então, eles participavam, até no verso 10, assim: no lugar santíssimo o comerás. Então, são ofertas de manjares, pelo pecado, pela culpa, todas as ofertas teriam uma parte para eles, né? Então, aqui ele fala dos deveres, né? Vocês vão levar a iniquidade, né, com vocês, isso, e Deus vai tirar essa iniquidade lá no Santo, Santíssimo, e vocês vão ter direitos agora das coisas que vierem como ofertas. Há um plano de Deus para sustentar o trabalho dos levitas. Eles fariam só isso. Eles eram exclusivamente, tanto os levitas como os sacerdotes, né, da família de Arão, eles trabalhariam e seriam sustentados pelas ofertas, por uma parte das ofertas que viria. E logo aqui na sequência, né, na outra parte, ele fala sobre aquele que abrir a madre, os primogênitos dos animais não são seus, eles devem ser resgatados, os primogênitos dos seres humanos, e tal. Vem essa explicação toda, qual seria a parte deles, para que eles fossem sustentados ali no ministério. E verso 20 diz assim: disse também o Senhor a Arão: na tua terra herança nenhuma terás, nem a herança de terra eles teriam. Eles estariam ali próximos das outras tribos, e nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, diz o Senhor, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eu sou a sua porção. Vocês têm a mim, vocês têm tudo. Vocês não precisam ter terras, vocês não precisam ter bens, vocês terão o sustento. E da introdução agora, a partir do verso 21 até o 32, sobre o dízimo ou as dízimas e os levitas. Então o dízimo era uma parte importante para o sustento dos levitas e dos sacerdotes. Eles não tinham outra ocupação, eles não tinham outra renda, eles não tinham terras para morar, eles viviam daquilo que o povo dava. Então eles comiam, se vestiam através dessas ofertas. E agora fala do dízimo. As ofertas, elas são proporcionais, são esporádicas e tal. E o dízimo também. O dízimo, se a pessoa ganha, ela tem o dízimo. É a 10ª parte do que eu ganho hoje, não é? Então esse dinheiro hoje é aplicado não para que os pastores, aqueles que vivem do dízimo, possam ter bens, possam mostrar seus carros, seus iates. Não, eles precisam ter a sobrevivência. A sobrevivência vem através do dízimo, assim como era naquele tempo. O Senhor Deus estabeleceu essa questão da relação do dízimo e a manutenção do sacerdócio. Por exemplo, eu sou pastor, a minha congregação entrega o dízimo. Nós entregamos esse dízimo num escritório central em São Paulo, e esse escritório faz a distribuição equitativa e igual para todos os pastores daquela região. Então não há ninguém que ganhe mais por estar numa igreja um pouco mais abastada. Então essa é a visão da igreja para a qual eu trabalho. E o dinheiro que eu recebo não é para ficar rico, é para me sustentar.
Eu lamento e me entristeço quando grupos religiosos começam a mostrar que eles estão ganhando bastante, porque os irmãos estão dando muito dízimo. Isso é uma coisa vexatória. Nós deveríamos ter alguma coisa para nossa manutenção. Na realidade, eu não sou um sacerdote, eu sou um profeta, né? Se podemos dizer assim. O pastor hoje e também os irmãos são profetas que pregam a palavra de Deus. Nós não somos intermediários, não é? Mas o dízimo serve justamente para isso. Então, quando você tiver os seus ganhos, pense nisso. Uma parte daquilo que Deus te deu tudo, mas uma parte é destinada para a manutenção e para a pregação do Evangelho. Não é só para manter a vida do pastor, mas é para a pregação do Evangelho também. Os sacerdotes tinham que pagar os seus dízimos, é o que nós pastores fazemos hoje. Ele chama de dízimo dos dízimos, lá no verso 26, né? Então vocês também vão pagar os dízimos. Vocês recebem e do que recebem vão dar também uma parte para o próprio santuário. Então Deus tem a sua organização, Deus tem a sua maneira da manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Quem vive do Evangelho, diz o Novo Testamento, quem prega o Evangelho, que viva também do Evangelho. Ore a Deus, que nós possamos dar mais do que dinheiro, que possamos dar o nosso coração, que ele esteja nas mãos de Deus como oferta agradável todos os dias da nossa vida. Vou estar esperando você para o nosso próximo encontro e o próximo capítulo, Reavivados por Sua Palavra.